Esse tipo de conteúdo aqui tá bombando em vários idiomas e o mais legal é que tudo isso pode ser feito com uma automação como essa aqui, que faz o conteúdo completo, depois posta no YouTube e continua fazendo esse processo de forma totalmente automatizada. Eu sou o Jeff e nesse vídeo eu vou te mostrar essa automação incrível que cria vídeos de ASMR no estilo mangá para o YouTube ou para outras plataformas que você pode utilizar como conteúdo totalmente dark, ou seja, sem precisar mostrar o seu rosto. O estilo de conteúdo que pode te fazer ter centenas e até milhões de visualizações nessas plataformas. Então, bora para o conteúdo. Bom, o modelo desse conteúdo específico, nós temos aqui vídeos que vão passar algumas histórias, e são histórias bem curtinhas que se passam em uma vila. Normalmente uma vila cercada por água, porque tem efeitos sonoros bem interessantes durante o vídeo, e esses vídeos são bem relaxantes. Então eu vou te mostrar aqui um pouquinho desse conteúdo, do resultado final, e depois nós vamos para a automação. Esse aqui é um dos vídeos gerados pela automação e que bombam nesses canais. Aqui nós podemos ver então o tema dessas vilas e nós temos aqui durante o conteúdo em cada cena efeitos sonoros bem presentes. Então eu vou dar um play aqui para você conseguir entender a pegada do conteúdo. Essas aqui são algumas das ferramentas externas que nós estamos utilizando. Então nós usamos a Move API, que é a API principal, para a edição do vídeo e também para gerar alguns dos arquivos importantes para a criação desse conteúdo. Nós estamos utilizando também o Replicate, que é também mais uma ferramenta com diversas APIs que nós podemos utilizar. Nesse caso aqui tem Kling, Nano Banana e várias outras ferramentas que são possíveis de serem chamadas a partir do N8N, além do Eleven Labs também, que pode ser utilizada para gerar alguns dos resultados de efeitos sonoros. Bom, aqui nós temos as credenciais e nas credenciais nós passamos todas as chaves de API que são utilizadas ao longo do nosso workflow. Aqui nós precisamos passar as APIs, as chaves de API de todas as ferramentas que nós estamos utilizando. Nesse caso, eu utilizo o API Box, a Move API, o Key AI e também uma pasta do Drive que vai ser utilizada como parâmetro para que a gente consiga armazenar alguns desses arquivos importantes ao longo da nossa execução. Eu vou te mostrar como nós geramos todas essas chaves de API aqui, que na verdade é bem simples. Eu estou aqui na minha conta da Move API e aqui dentro eu só preciso clicar em API Tokens. Clicando em API Tokens, eu tenho então a minha chave de API para ser utilizada diretamente no N8N. Então eu posso copiar aqui, esse símbolo de cópia, e copiando então a minha chave de API, eu só preciso colar no meu workflow. Então eu colo aqui a minha chave da Move API, como também um e-mail, e eu vou precisar fazer o processo para o Key AI, que eu também estou utilizando durante a minha automação. Aqui no site do Key AI, mais uma vez eu posso clicar em chaves de API e eu posso copiar a minha chave completa. Então, copiando aqui a minha chave completa dessa ferramenta, eu posso inserir essa chave e assim nós vamos conseguir ter a API do Key AI que nós vamos utilizar aqui para o VO3 já configurada. E nós também passamos o identificador de uma pasta no Drive. O identificador dessa pasta do Drive é utilizado para que a gente possa também armazenar alguns dos arquivos aqui dentro da nossa automação. Bom, sempre que você cria uma pasta no Google Drive, então esse aqui é o exemplo de um link de uma pasta do Google Drive, e nós temos aqui o identificador, tá? O identificador é exatamente o que vai ficar no final desta barra. Então, copiando esse identificador aqui, é claro que o N8N vai precisar ter acesso a seu Google Drive, dando todas as permissões, nós conseguimos então inserir o identificador completo da pasta e assim
nós vamos conseguir, então, gerar esse nosso conteúdo, tá? E depois salvar lá no Google Drive. Aqui nós temos o tema principal. Esse tema pode ser alterado, nós podemos gerar esse tema a cada automação e colocar aqui o tema principal, e assim nós vamos conseguir fazer esse processo para o tema que está definido aqui já em credenciais. As credenciais são uma forma bem interessante de a gente conseguir fazer com que a automação fique dinâmica. Bom, depois nós temos aqui um agente que vai gerar um script. Nesse script, nós temos aqui já um prompt fixo, tanto a nível de usuário, quanto também a nível de sistema. Então, veja que nós temos aqui algumas tarefas, né? Você é o preparador responsável por estruturar a base do vídeo ASMR, cooking estilo Studio GB, contexto dos vídeos, estilo rural, asiático, qual é a jornada, qual é a atmosfera, e aqui nós temos toda a tarefa do nosso agente que vai ser responsável por gerar o nosso roteiro principal. Bom, aqui nós temos o output e nesse output nós já temos estruturado todo o conteúdo do vídeo. Eu vou visualizar então esse nosso esquema com uma tabela e veja que nós temos uma duração total, nós temos a duração de cada cena, o total de cenas que são necessárias para a gente conseguir o nosso resultado final, e aqui nós temos também como vai ser distribuído cada um desses conteúdos. Lembrando que nós também temos aqui qual é o estilo visual e nós temos aqui um prompt principal para cada um dos principais elementos que já são então, respondidos por esse nosso agente. Aqui nós estamos utilizando um modelo da OpenAI para utilizar então a inteligência e ter a resposta muito bem criada. Aqui nós organizamos então todas as cenas, para isso nós utilizamos esse código e ele vai trazer de forma estruturada então todas as cenas, né? Então para cada uma dessas cenas nós temos os identificadores, nós temos o estilo visual e nós temos também a configuração, além de todos os personagens que vão compor esse conteúdo. Bom, aqui nós vamos também organizar os grupos. Nós separamos em grupos para cada um dos elementos para que a gente possa entrar em loop e produzir cada uma dessas cenas que vão compor o nosso vídeo final. Veja que aqui nós temos então dois caminhos, tá? O nosso primeiro caminho, veja que aqui nós temos essa linha para cima do nosso agente, que vai gerar a música para o nosso conteúdo, utilizando a API Box, e nós temos aqui a linha direta que vai gerar todas as cenas. E depois tudo isso vai ser juntado em uma edição no final. Então, eu vou te mostrar aqui a nossa primeira linha, que vai fazer então o nosso processo de cenas. Veja que aqui nós entramos então em um processo de looping. Nós temos 16 grupos que serão utilizados para gerar cada um dos conteúdos que vão compor o nosso vídeo final. Aqui nós temos um agente que vai gerar o script para cada um desses grupos. Então, aqui dentro nós vamos ter a descrição, nós vamos ter o identificador da cena e também a descrição completa de cada um desses elementos. Assim, depois de gerar o script das cenas, o nosso agente vai gerar o prompt. Então, nós sabemos exatamente qual é o contexto e nós geramos também o prompt final de qual vai ser a animação desse vídeo lá no Veo3. Então, veja que nós temos aqui o prompt que já vai seguir a mesma estética para todos os conteúdos e, é claro, de forma ordenada para que ele dê continuidade na história. Depois, nós temos aqui, então, o Edit Fields para guardar todas essas informações já estruturadas e nós vamos para o próximo processo. Veja que aqui nós fazemos um loop para conseguir ter todas essas informações estruturadas e por final nós vamos então aqui fazer o processo de gerar a animação com o Veo3, tá? Aqui nós então fazemos a requisição para o Key AI. Veja que nesse caso, então, ele gerou 75 cenas. Então, nós vamos ter, ao final, 75 elementos de vídeos curtos que nós vamos juntar e isso vai compor um vídeo longo. Beleza, então, entrando aqui nesse loop, ele vai fazer para cada um desses 75 itens uma requisição aqui no Key AI. Nós estamos utilizando, então, já a nossa autenticação de forma fixa. E aqui nós usamos o prompt que foi gerado pela automação anterior. Então veja que nós já passamos o modelo, nós passamos também qual é o tipo que nós precisamos gerar nesse modelo. Eu estou usando aqui ó, o Veo3 Fast.
e o text to video, ou seja, nós vamos transformar um texto para vídeo utilizando o modelo Veo3. E quem criou esses prompts foi a própria automação. Então fazemos esse processo para todas as 75 cenas e depois nós vamos também aqui fazer o nosso processo de pegar a imagem final, ou seja, nós vamos resgatar o resultado. Sempre que nós passamos por esse processo, nós utilizamos aqui um elemento de wait. Aqui eu estou utilizando 5 minutos, ou seja, ele vai aguardar 5 minutos para conseguir resgatar o resultado. Então, nós fazemos a solicitação para a API, aguardamos esses 5 minutos para que fique pronto o vídeo e somente depois nós fazemos a solicitação do GET. Ou seja, nós buscamos o resultado na API. Veja que aqui no nosso resultado final, nós temos então os parâmetros que foram enviados e nós temos o arquivo .mp4. Eu vou te mostrar uma dessas cenas que foi criada de forma isolada. Então aqui nós temos um desses resultados. Isso aqui é uma cena com somente 8 segundos, então vou dar o play aqui. Ó, veja que é uma cena de 8 segundos, já com todos os efeitos sonoros. E ela vai compor o nosso vídeo. Então, ela é uma dessas imagens. Mas lembrando que, aliás, um desses vídeos. Lembrando que aqui nós fizemos esse processo 75 vezes. Bom, aqui nós temos um switch que vai fazer o processo, então, de verificar se foi criado com sucesso ou não. Então, para isso, nós utilizamos um processo de fallback. Aqui nós temos os nodes, né, do API Key para poder resgatar novamente. E aqui também o node do nosso Key AI, somente para caso ele dê algum erro, a gente faça a solicitação novamente. E em caso de sucesso, nós temos aqui então o merge, tá? Nesse merge, nós vamos basicamente juntar aqui cada uma das cenas, tá? Com também o nosso arquivo de música que foi gerado na etapa anterior. Então, quando nós geramos a nossa cena principal, o nosso agente fez o processo de fazer a requisição de todas as cenas e também de gerar a música de fundo. E aqui nós utilizamos o Suno, nesse caso com a API Box, para conseguir gerar essas músicas. Aqui nós temos um agente que vai gerar, então, o prompt dessa música. Veja que nós temos aqui toda a análise emocional, nós temos a estratégia, nós temos também o prompt principal para a API Box e depois nós geramos a música com a ferramenta da API Box. Aqui eu estou utilizando a API V1 Generate, ou seja, nós já trazemos aqui um endpoint que vai conseguir gerar esse conteúdo e depois nós apenas precisamos fazer o processo de wait para esperar com que esse elemento seja gerado e nós resgatamos a partir do get. Então esse get aqui serve para que a gente possa baixar essa música. Nós baixamos essa música então e se ele já tiver o nosso conteúdo final, nós vamos para o processo do merge. Aqui no merge, nós simplesmente juntamos todo o nosso arquivo .mp4 com também o nosso arquivo final de música que nós recebemos aqui da Suno API. E assim nós podemos passar para a Move API editar o nosso arquivo final. Veja que aqui eu estou utilizando a Move, então v1.move API, e nós usamos aqui o endpoint de render. Com o endpoint de render, nós podemos passar todos esses arquivos separados e a Move API vai retornar para a gente aqui o resultado final. Então aqui eu passo a minha chave de API e também um body especificando tudo que ele deve editar, que no caso é montado por esse code. Esse code já prepara todo o nosso corpo para envio, colocando aqui quais são os elementos que devem aparecer a cada segundo desse vídeo. Nesse caso, nós usamos apenas a música como trilha sonora de fundo e cada um dos vídeos cena após cena. Ou seja, nós colocamos um vídeo, quando termina, vai para a próxima cena. Bom, e assim, por último, quando nós finalizamos aqui a edição através do get, então veja que aqui nós fazemos um get para pegar o resultado final, a Move já retorna um .mp4, o nosso resultado final do vídeo, que vai ser postado no YouTube. Aqui então, nós fazemos o processo de baixar o vídeo, salvar esse vídeo no Google Drive, por isso nós temos aqui a configuração do Google Drive, tá? Então você precisa ter a sua conta do Google Drive credenciada aqui no N8N.
E aqui nós passamos o identificador da pasta. Em vez de passar o identificador da pasta, você também poderia escolher aqui manualmente a pasta, em vez de ID, pela lista ou pela URL. Porém, nós gostamos sempre de passar o identificador lá nas nossas variáveis, tá? No nosso Edit Fields, para que a gente consiga então trabalhar de forma dinâmica. Bom, depois que ele sobe o vídeo no Google Drive, ele muda a permissão, então nós deixamos público aqui, colocando qualquer pessoa para ser um leitor, e assim nós temos um agente, então veja que nós temos um agente aqui que vai trazer um título e uma descrição completa para esse conteúdo, já de acordo com aquilo que funciona para esse modelo aqui. Depois que esse agente, então, nos fornece todas as informações de postagem, nós utilizamos a API oficial do YouTube através do Google APIs, passando aqui todas as informações necessárias, como por exemplo, o título, a descrição, a categoria, as tags. Com todos esses elementos, depois nós só precisamos finalizar o upload do vídeo, ou seja, nós baixamos aqui o vídeo completo e finalizamos o upload. Então, assim, nós vamos ter aqui o conteúdo postado. Esse aqui é o exemplo de um conteúdo postado, tá? Já com o título e também a descrição. Então, esse aqui é um exemplo de conteúdo que foi postado pela automação. O conteúdo já de 10 minutos com o nosso título, a descrição de acordo com o nosso canal de referência. E assim, essa automação faz todo o processo que você poderia demorar horas e horas para conseguir executar. É muito importante para executar uma automação como essa, já ter todos esses elementos validados e alterar as credenciais de forma correta para que você consiga utilizar todas as APIs. Bom, eu vou deixar aqui alguns links importantes para que você consiga ver mais sobre como criar esse tipo de automação. Eu espero que você tenha entendido e curtido e até a próxima.